Aula 2, parte A, características de uma O real, ganho de tensão e largura de faixa. Na prática, um amplificador operacional apresenta limitações. As principais são ganho de tensão e largura de faixa, slew rate ou taxa de inclinação, erros de offset, resistência de entrada e resistência de saída. Por exemplo, para o 741, os valores desses parâmetros são aproximadamente resistência de saída 75 ohms, resistência de entrada 1 mega ohm, ganho de malha aberta 100.000, largura de faixa em malha aberta 8 Hz, tensão de offset de entrada 2 mV e o slew rate 0,7 volts por microsegundos. Dado um amplificador, define-se o ganho como sendo a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. O comportamento do ganho em função da frequência é chamado de curva de resposta em frequência. Vamos supor um amplificador cuja curva de resposta em frequência é essa. Isto é, nós temos a frequência de corte inferior, que é a frequência para a qual o ganho cai para 70% aproximadamente do ganho no patamar. A frequência de corte superior, que é a frequência também para o qual o ganho, se a gente aumentar a frequência, chega a uma frequência chamada frequência de corte superior, onde o ganho vai ser aproximadamente 70% do ganho no patamar, isto é, 70,7. A curva de resposta em frequência, ela costuma ser representada em decibéis, o ganho em decibéis, isto é, todos os valores desse gráfico que está à esquerda são calculado o logaritmo multiplicado por 20. Quer dizer, o ganho em decibéis é 20 vezes o logaritmo da relação VS-VE. Então, por exemplo, no caso desse exemplo, no patamar o ganho é igual a 40 dB. Nas duas frequências de corte, o ganho é 37 dB. Por isso mesmo, muitas vezes essas frequências são chamadas frequências de 3 dB. É quando o ganho cai 3 dB abaixo do patamar. Uma característica importante de um amplificador, qualquer que seja, é que o produto ganho multiplicado vezes a largura de faixa é constante. Quer dizer, se o ganho aumentar, a largura de faixa diminui ou vice-versa. A largura de faixa é essa faixa de frequências onde o ganho é aproximadamente constante. Isto é, a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior. Escala logarítmica. A ideia é representar na mesma escala 1 Hz, por exemplo, e 10 MHz, também chamado de escala comprimida. Nós temos então aqui o eixo horizontal, uma escala logarítmica. Então observe que o zero não aparece. Então aqui é 10 mili, 100 mili, 1 o quê? Em geral Hertz. 10, 100, 1K, 10K, 100K, 1 mega, 10 mega. Então veja que na mesma escala está representado 1, no caso Hertz, e 10 MHz, o que não seria possível se a escala fosse linear. No eixo vertical, costumamos ter uma escala linear. Esse papel é chamado de papel monolog. Você encontra esse papel já pronto nas livrarias. Ele é usado para levantar a curva de resposta em frequência de um amplificador. No caso, então, de um amplificador operacional em malha aberta, aqui nós temos, então, a curva de resposta em frequência em malha aberta. Como um amplificador operacional, um amplificador de acoplamento direto, isto é, ele não tem capacitores de acoplamento, então a frequência de corte inferior dele é zero, significa que ele amplifica tensão contínua. Então vejam que aqui no início nós temos 1. Não esqueça que na escala logarítmica não aparece o zero. Se o próximo valor, se fôssemos anotar, seria 0,1. Então o que nós temos aqui? Nós temos um gráfico que é a curva real, que é esse gráfico aqui, ó.
E nós temos a aproximação por trecho de reta, a curva real e a aproximação por trecho de retas. Existe aqui um erro, o erro é máximo aqui na frequência de corte e é no máximo 3 decibéis, que é aceitável. Então esse gráfico representa o ganho em função da frequência, portanto a largura de faixa, do amplificador operacional em malha aberta. Quer dizer, o que acontece com a relação entre o V de saída e o V de entrada se a frequência variar, indo de 0 Hz até dezenas, centenas de kHz ou mesmo megahertz. Esse gráfico mostra o comportamento. Então veja que a partir da frequência de corte, acima da frequência de corte, o ganho cai a uma determinada taxa. E essa taxa ela é de aproximadamente 20 dB por década. O que significa isso? Significa que toda vez que a frequência variar de 10 vezes, por exemplo, é 1 kHz, o ganho é esse aqui, ó, 60 dB. Se a frequência for para 10 kHz, o ganho vai para 40 dB, diminui para 40 dB. Então a gente diz que tem uma atenuação de 20 dB por década. Observe que em malha aberta a largura de faixa é aproximadamente 10 Hz. Também nós temos aqui um parâmetro muito importante, que é chamado de frequência de ganho unitário, FU. É a frequência para a qual o ganho de malha aberta é igual a 1, e portanto a saída vai ser igual à entrada. Também, para um amplificador operacional, o produto ganho multiplicado pela largura de faixa, isso é uma constante. No caso específico desse amplificador operacional, essa constante é 1 MHz. Quer dizer, a largura de faixa é 10, quando o ganho vale 100.000. Então o produto dá 1 MHz. Repetindo, é igual a FU. Esse é um dado de datasheet, de manual. O que acontece se usarmos este amplificador em um amplificador com malha fechada? Digamos o amplificador inversor, como o que já vimos. Neste caso, o ganho vale menos 10. Mas o que interessa é o módulo, 10. Então, o que vai acontecer é que o ganho diminui para 10, porém, a largura de faixa ela vai ser agora 100 kHz. Então, a largura de faixa é 100 kHz, mas o produto ganho multiplicado por largura de faixa continua a ser 1 MHz. Então, o produto ganho multiplicado por largura de faixa é constante, é igual a FU, que é igual a 1 MHz. Então, nessa aula, brevemente, apresentamos a curva de resposta em malha aberta e malha fechada de um amplificador operacional. Até a próxima aula, portanto.